você está comigo no Bom de Ler. Hoje eu vou apresentar um livro da Paloma Vidal e da Elisa Pessoa. O que primeiro me chamou a atenção no Dupla Exposição, quando eu estava visitando a livraria e peguei esse livro na mão, foi o aspecto físico. É um livro diferenciado, tem um formato diferente que não é do convencional 14 por 21, é um livro mais quadradinho. O fato dele ter muitas fotografias exige um papel diferente, então o miolo dele é composto de papel fotográfico. Então é um livro que, como objeto, ele é muito gostoso de você pegar, ter na mão para ler. O Dupla Exposição, ele é um livro composto de 9 narrativas. São textos que fogem um pouco de uma classificação, porque você encontra narrativas ali com características de memórias, relatos de viagens, tem também textos sobre situações do cotidiano, descrições de paisagens externas e também internas das personagens. Então é um livro que foge um pouco de uma definição com relação ao gênero. O Dupla Exposição, para mim, ele é um livro que traz narrativas negativas, mas não negativas no sentido de ter ali uma temática pessimista, passa longe disso, mas são narrativas que trazem sempre um desassossego do narrador, uma inquietude. Então eu vou ler aqui um trechinho de um conto do Dupla Exposição para exemplificar isso que eu estou dizendo. Não fui eu quem viu aquela exposição do Edward Hopper no Grand Palais. Eu não estava naquela cidade entre 10 de outubro de 2012 e 28 de janeiro de 2013. Meu filho não estava comigo. Então percebe, em um trecho, não fui eu quem viu a exposição, não estava naquela cidade, meu filho não estava comigo. Né? Mas tem todos os detalhes ali que compõem, né, a cena de alguém que estava naquele lugar, que estava naquela exposição e que tinha levado um filho. Mas a narrativa vai pelo negativo dela. É uma forma que está se procurando, né? Por isso que eu acho que ela é inquieta. Então um exemplo disso que é um outro trecho, que é a primeira frase do primeiro conto do Dupla Exposição, que é um conto maravilhoso. Conheci Marianne Moore na primavera de 1934. Quando estava no último ano de meu curso no Vassar College. Leio. Essa é a primeira frase. Então quem está narrando não é a pessoa que conheceu a Marianne Moore na primavera. É quem lê esse texto que fala, né, de alguém que fala que conheceu a Marianne Moore. Então o Dupla Exposição, ele tem textos muito inventivos com relação ao jeito de narrar. Né? Ele é praticamente um livro experimental nesse sentido. Eu acho que vale muito a pena, é um livro especial, o Dupla Exposição. Olha, uau! Você está pronta para começar? Sim, Tá, eu não sei então se eles pôr... estão prontos. Não, eu vou pôr Eles, ela pelo pra visto, lá. gente, ela é muito... Ai! Muito braveza, Você quer um pouco de água? Não, obrigada. Eu pus a água dela. Cadê a tua água? Ela pra lá, você não. Pode ir. Paloma, o seu livro, né, a gente percebe um gênero híbrido, né? Como é que você chegou nesse formato? Um livro como esse, de contos, ele, na verdade, tem uma gênese um pouco fragmentada. E eu acho que eu estava buscando uma estranheza, eu estava buscando um tipo de texto que fosse, como você falou, híbrido, que fosse de um gênero indefinido até. Eu mesma chamo de contos, porque tem uma forma breve e tem uma narrativa, tem mínimas histórias que são contadas. E aí eu acho que eu realmente quis experimentar bastante nesse livro, me dei muita liberdade de criar textos que pudessem dialogar com o ensaio, com o autobiográfico, como você falou, né? A memória, que você falou da memória, que pudessem dialogar também com o teatro,
com algo que tivesse a ver com uma cena. Eu tenho buscado um tipo de trabalho que é bastante experimental. E aí foram surgindo esses textos que acho que o interessante é que eles, embora sejam muito diversos, eles têm um imaginário comum, eu acho. E aí eu acho que isso tem a ver com a presença das imagens. Quer dizer, o fato, eu não sei o que veio antes, o que veio depois, porque a gente trabalhou muito juntas, realmente, mas esse imaginário, ele se reflete nas imagens, ou talvez o fato de eu estar trabalhando com a Elisa também foi criando essa unidade imaginária, não sei direito, porque são poucos os contos que foram feitos antes da gente começar a trabalhar juntas. Foi meio... eu tinha alguns, imagem... tinha muitas anotações, tinha alguns textos que tinham sido encomendados, textos que eu tinha escrito por encomenda antes. Isso é comum nos livros de contos, né? Você vai aproveitando um pouco alguns textos. E você é uma acadêmica, né? Você estudou literatura como graduação, né? Letras, e daí passou para a vida acadêmica, mestrado, doutorado. Sobre essa ideia de formar um escritor, qual que é a sua opinião? Difícil dizer que existe uma formação, né, da mesma maneira que a gente forma os nossos alunos lá na universidade, porque a verdade é que o trabalho de escritor, depois o trabalho mesmo, ele é um trabalho que depende quase que exclusivamente do seu desejo, assim, né? De você querer, de você persistir naquilo, escrever os seus livros. Ninguém vai vir e vai falar, olha, até 5 horas da tarde hoje, escreve o primeiro capítulo. Ele entra nesse quesito minhas coisas, que a gente estava falando, né? Minhas coisas, meus projetos. Então é um pouco diferente, porque embora você possa até se formar, parte... digamos, de aprender alguns modos de fazer, acho que depois você tem que ir buscando o seu caminho e buscando a sua vontade de continuar fazendo aquilo, né? No meio de 1000 outras coisas. Enfim, não sei se acho que isso é uma questão, não resolve a formação, não. Talvez num sentido, outras formações que tem a ver com uma profissão específica, né? Mas você vem de uma família de literatos, professores, escritores? Não, mas eu não exatamente, mas assim, meus pais sempre tiveram muitos livros em casa, eles são psicanalistas, e meu avô era jornalista, então acho que tinha um pouco... Meu avô tinha muitos livros em casa, e conhecia alguns escritores, então... Eu tinha essa imagem de algumas pessoas que faziam isso, né? Então era algo ainda crianças, tinha esse universo... era um universo que fazia próximo. parte da minha vida, assim. Eu acho que isso, no meu caso, certamente foi importante. Acho que isso também pode te travar completamente, assim, né? Verdade. Que você vai lá... E para você, assim, o lado de ser crítica e acadêmica não matou a escritora? Acho que não, né? Não. Mas tem esse conflito existe? Não, pra mim não, mas eu acho que é uma coisa também muito minha, porque eu sempre quis ser professora. Então eu tenho muito gosto nisso. E aí então eu acho que eu não tenho nenhum conflito em relação ao meu trabalho, como se eu estivesse perdendo meu tempo. Sim. Tô aqui, devia estar em casa escrevendo. Eu acho que, claro, não dá pra ser tudo e fazer tudo, e eu acho que eu fiz algumas escolhas nesse sentido. Eu fui meio que fazendo trabalhos que se relacionam muito com o que eu escrevo. Então, uma coisa está muito em função da outra e não existe muito sem a outra. Esse é o primeiro de contos, meu primeiro livro mesmo, assim, e esse é o meu primeiro romance.
E aí depois tem mais um romance, tem mais um livro de contos, que eu não tinha em casa, 6. e tem um livro de peças de teatro. 7 livros, então. É. Só de ficção. Depois tem algumas coisas de crítica. Né? Então pra você, assim, seu ritmo de escrita não tem muito do que não, acho que o César tá Aira, bem que à vontade, assim. o César Aira, que é um escritor argentino, não sei se você conhece. Então, ele fala, imagina se você escreve uma página por dia, você escreve uma página por dia, 365 dias por ano, né? Dá pra fazer. Vai escrever. Porque meio uma brincadeira, mas é porque ele fala assim, você escreve e depois não pode corrigir, não pode apagar, não pode parar, né? Enfim, ele na verdade nem escreve livros grossos, mas ele escreve uma porção de livros pequenininhos, né? Então, acho que se for pensar nesse sentido, a gente tem muito tempo, né? Se você for pensar nesse número, assim, uma página por dia, mas é que, claro, nunca é assim, absolutamente. Você tem livro de contos, 2 romances, poesia. E tem um livro de peças de teatro. Você tem também ensaios, né? Queria que você falasse de como você transita entre esses gêneros todos. O que eu acho em relação a essa questão dos gêneros, eu particularmente acho que não faz muito mais sentido. Eu acho que está tudo muito misturado e que é algo que vem da modernidade, na verdade, né? E já a modernidade abriu as portas, assim, pra gente experimentar à vontade com gêneros. E eu realmente tenho pensado mais em termos de escrita, que é uma ideia, assim, que é bartesiana também. Texto, né? Texto, escrita, exatamente. E não em termos de gênero. Porque acho que você vai meio que contrabandeando de um gênero para o outro, né? E eu fiz essa pesquisa sobre Roland Barthes lá na França e tô meio obcecada com ele, assim. Eu tenho escrito umas coisas sobre ele. E eles têm esses seminários muito interessantes dos últimos anos. O que eu estudo mais se chama a preparação do romance, que a gente estava falando dessa questão de trazer a escrita para a universidade, e ele faz uma coisa muito provocadora, que é que ele se propõe a fazer, eu chamo de uma oficina de um homem só, é o contrário, né? Ele tem os alunos e ele vai fazer a oficina, os alunos assistindo, que não é bem isso que ele faz, no final das contas é uma espécie de... é uma grande investigação sobre o que é o romance, quais são as possibilidades do romance. É muito interessante esse seminário. E... não tem em português, né? Tem? Tá publicado pela Martins Fontes. Tá publicado, foi traduzido pela Leila Perrone Moisés. Vale a pena. Que é a dona, né? A dona dele. Ela que traduziu quase tudo, né? E aí vale a pena, porque é isso, o que é escrever um romance, faz sentido escrever romance hoje em dia. E ele faz um percurso totalmente inusitado, porque ele começa se perguntando isso, mas aí ele vai estudar o haikai, porque ele diz, na verdade, eu queria fazer um romance que tivesse essa forma do instantâneo, né? Uma forma poética, na verdade, né? Eu acho que tem uma coisa muito interessante no romance, que é essa permanência, você permanecer num texto durante mais tempo, e eu acho que essa é uma experiência que os escritores querem ter, e eu realmente, é difícil, porque a permanência não é o nosso forte atualmente, né, com essa questão da multiplicidade de atividades e do tempo que corre rápido, e então você se instalar numa ideia, num projeto e dizer, eu vou fazer isso aqui, vou levar. O romance, ele tem isso, e eu fico procurando isso. Eu escrevi esse livro de contos querendo escrever esse outro livro, que eu não sei qual é, mas que seria mais longo e que eu ficaria nele mais tempo. Então, nesse sentido, eu acho que talvez tenha essa questão. Mas depois, por exemplo, dentro de um romance, você pode ter o micro, né, o macro, pode ter o teatro, pode ter o ensaio.
já de uma forma que já até descaracteriza o que seria propriamente. Da maneira como eu entendo o literário, eu acho que tem toda uma tradição que é mais de definir as características do gênero, né, e ser mais fiel a essas características. Eu realmente não trabalho assim, me interessa mais esses trânsitos. E dá pra perceber, assim. E acho que também tem me interessado muito pelo fora do livro, no sentido assim de performance, que eu falei, né, que eu faço também, leitura. Acho que é algo contemporâneo que vale a pena explorar, né? Isso mesmo que a gente está fazendo agora, poder falar sobre os livros, eu acho que faz parte, é um tipo de escrita também, né? E que chega mais, as pessoas... Agora, por exemplo, hoje mesmo eu estou interessada nos videolivros, fazer uma coisa que seja meio misturando vídeo com... porque pensando um pouco nesse público até que está muito acostumado a transitar, né, entre vários tipos de suporte, misturando texto com imagem. Então, eu acho que esse fora do livro é interessante também, tudo isso que pode, às vezes, partir do texto, mas ir para um outro lugar, assim. Eu espero que você tenha curiosidade de ler e que você continue acompanhando o canal, curtindo o Bom de Ler, inscreva-se e vamos pro próximo.